Em 27 de novembro de 1940, nascia em São Francisco uma criança que revolucionaria não apenas as artes marciais, mas também nossa compreensão sobre o poder da mente humana. Bruce Lee não era apenas um lutador excepcional. Ele era um filósofo da ação, um mestre da psicologia aplicada e, acima de tudo, alguém que descobriu o segredo para eliminar a dúvida de forma instantânea. Hoje, vamos mergulhar profundamente no universo mental de Bruce Lee e descobrir exatamente como ele transformou sua mente em uma arma mais poderosa que qualquer técnica de luta. O que você está prestes a aprender não é apenas teoria, são métodos práticos e comprovados que podem transformar sua vida imediatamente. A dúvida é o assassino silencioso dos sonhos. Ela paralisa, confunde e destrói mais potencial humano do que qualquer força externa. Bruce Lee sabia disso e desenvolveu um sistema mental tão eficaz que ele nunca hesitava, nunca vacilava, nunca permitia que a incerteza controlasse suas ações. Bruce Lee desenvolveu o que ele chamava de mente sem mente, um estado de consciência onde a dúvida simplesmente não pode existir. Para entender esse conceito, precisamos primeiro compreender como Bruce via a relação entre pensamento e ação. Para Lee, a dúvida era resultado de um conflito interno entre o que sabemos e o que tememos. Ele descobriu que quando alinhamos completamente nosso conhecimento, nossa preparação e nossa intenção, a dúvida se torna impossível. Não há espaço para ela existir. O primeiro princípio do sistema mental de Bruce Lee era a preparação total. Ele acreditava que a dúvida surge quando não estamos adequadamente preparados. Mas atenção, preparação total não significa conhecer tudo. Significa conhecer profundamente aquilo que é essencial e ter absoluta confiança em sua capacidade de adaptar-se ao desconhecido. Bruce treinava não apenas seu corpo, mas obsessivamente sua mente. Ele estudava filosofia, psicologia, neurociência primitiva da época e aplicava tudo isso ao desenvolvimento de uma mentalidade inabalável. Ele sabia que o medo e a dúvida são emoções aprendidas e que podem ser desaprendidas. O conceito de água era central em sua filosofia. A água não duvida. Ela simplesmente flui, adapta-se, encontra o caminho. Quando você coloca água em um copo, ela se torna o copo. Quando você a coloca em uma garrafa, ela se torna a garrafa. A água não questiona sua capacidade de se adaptar, ela simplesmente se adapta. Bruce aplicou essa mentalidade líquida à eliminação da dúvida. Em vez de lutar contra a incerteza, ele aprendeu a fluir com ela, a usar a flexibilidade mental como sua maior força. Quando você para de resistir ao desconhecido e começa a dançar com ele, a dúvida perde todo o seu poder. O que poucos sabem é que Bruce Lee dedicava tanto tempo ao treinamento mental quanto ao físico. Ele desenvolveu uma série de exercícios mentais específicos para fortalecer sua capacidade de decisão instantânea e eliminar qualquer vestígio de hesitação. O primeiro exercício era o que ele chamava de visualização total. Não era apenas imaginar cenários, era viver mentalmente cada possibilidade com todos os 5 sentidos. Bruce passava horas visualizando lutas, conversas difíceis, situações de pressão, sempre se vendo respondendo com confiança absoluta e ação decidida. Mas havia um elemento único em sua visualização. Ele sempre incluía o momento exato da decisão. Ele se via identificando o ponto preciso onde a ação era necessária e respondendo instantaneamente, sem hesitação. Essa prática mental criou caminhos neurais tão fortes que, na vida real, suas respostas se tornaram automáticas. O segundo exercício era a meditação da certeza. Bruce desenvolveu uma técnica onde ele se conectava com momentos passados de absoluta confiança e certeza.
Ele revivia essas experiências em detalhes, absorvendo a sensação de certeza até que ela se tornasse seu estado natural. Durante essas meditações, ele também praticava o que chamava de limpeza mental, identificando e eliminando pensamentos de dúvida antes que eles pudessem se enraizar. Era como manter um jardim mental, removendo constantemente as ervas daninhas da incerteza. O terceiro elemento de seu treinamento mental era a prática da decisão instantânea em situações de baixo risco. Ele forçava a si mesmo a tomar decisões rápidas em contextos cotidianos: que roupa usar, que caminho tomar, que comida pedir, sempre sem hesitação. Isso fortaleceu seu músculo da decisão para quando realmente importasse. Bruce também estudava os padrões de suas próprias dúvidas. Ele mantinha um diário mental, observando quando e por que a incerteza surgia. Com o tempo, ele identificou os gatilhos específicos que geravam dúvida em sua mente e desenvolveu estratégias personalizadas para cada um. O coração do sistema de Bruce Lee era algo que ele chamava de momento zero, o espaço infinitesimal entre a percepção e a ação, onde a dúvida normalmente se instala. Bruce descobriu que, controlando esse momento, você controla toda a sua experiência de vida. A maioria das pessoas experimenta uma sequência assim: percepção, análise, dúvida, hesitação, ação comprometida. Bruce treinou para experienciar percepção, ação intuitiva, confiança retrospectiva. Ele eliminou os passos intermediários onde a dúvida se reproduz. Para dominar o momento zero, Bruce desenvolveu o que ele chamava de confiança preparada. Isso significa que a confiança não vem depois da ação bem-sucedida, ela precede a ação. A confiança é uma escolha consciente que você faz antes mesmo de saber o resultado. A técnica específica envolvia 3 passos simultâneos que aconteciam em frações de segundo. Primeiro, a ancoragem corporal. Bruce conectava instantaneamente com as sensações físicas de poder e confiança em seu corpo. Ele sabia exatamente como a certeza se sentia fisicamente e podia acessar essa sensação imediatamente. Segundo, a afirmação interna, uma declaração mental instantânea de capacidade e determinação. Não era otimismo cego, mas reconhecimento de sua preparação e adaptabilidade. Terceiro, a projeção do resultado. Em vez de imaginar possíveis falhas, ele instantaneamente projetava o sucesso como já realizado, eliminando o espaço mental onde a dúvida poderia crescer. Esses 3 elementos aconteciam simultaneamente no momento zero, criando um estado mental onde a dúvida simplesmente não podia existir. Era como fechar todas as portas e janelas por onde a incerteza poderia entrar. Bruce praticava essa técnica milhares de vezes em simulações mentais, até que se tornasse mais natural que respirar. Ele sabia que nos momentos de pressão real, você não se eleva ao nível de suas expectativas. Você cai ao nível de seu treinamento. Bruce Lee descobriu que a dúvida é incompatível com intenção clara. Quando você sabe exatamente o que quer e por que quer, a incerteza perde sua base de sustentação. Mas a maioria das pessoas confunde intenção com desejo, e essa confusão é o terreno onde a dúvida floresce. A intenção, para Bruce, era diferente de querer algo. Intenção é a fusão entre desejo, decisão e compromisso. É quando você não apenas quer algo, mas se torna alguém para quem esse resultado é inevitável. A dúvida questiona se você consegue. A intenção declara que você já conseguiu. Bruce desenvolveu um exercício poderoso para cristalizar intenção: a declaração do inevitável. Em vez de dizer, eu quero ser um grande lutador, ou eu espero ter sucesso, ele declarava, eu sou alguém para quem a excelência nas artes marciais é inevitável.
Essa mudança sutil de linguagem transformava completamente sua relação com o objetivo. A intenção cristalina também requeria o que Bruce chamava de alinhamento total. Seus pensamentos, emoções, palavras e ações precisavam apontar na mesma direção. Qualquer desalinhamento criava atrito interno, e o atrito interno gera dúvida. Para manter esse alinhamento, Bruce praticava o que ele chamava de auditoria interna, uma verificação regular de seus pensamentos e ações para garantir que tudo estava servindo à sua intenção principal. Qualquer coisa que não estivesse alinhada era imediatamente eliminada ou ajustada. Ele também entendia que intenção sem ação é apenas fantasia, mas ação sem intenção clara é apenas movimento aleatório. A combinação de intenção cristalina com ação decisiva criava o que ele chamava de momentum inevitável, uma força tão poderosa que tornava o sucesso não apenas possível, mas matemático. Bruce sabia que quando sua intenção era absolutamente clara, o universo conspirava para torná-la realidade. Não por misticismo, mas porque a intenção clara guia percepção, percepção guia ação, e ação consistente guia resultados. Bruce Lee era um estudioso meticuloso de sua própria mente. Ele identificou que a dúvida não é um sentimento aleatório. Ela segue padrões previsíveis. Ao mapear esses padrões, ele desenvolveu estratégias específicas para interrompê-los antes que pudessem se formar. O primeiro padrão que ele identificou era a dúvida antecipatória, a tendência de imaginar problemas futuros e questionar sua capacidade de lidar com eles. Bruce descobriu que essa forma de dúvida vive exclusivamente no futuro imaginário, um lugar onde você nunca realmente estará. Para quebrar esse padrão, ele desenvolveu a técnica do presente expandido. Em vez de viver no futuro ansioso ou no passado arrependido, ele treinava para expandir sua consciência do momento presente até que ele se tornasse tão rico e completo que não havia espaço mental para preocupações futuras. O segundo padrão era a dúvida comparativa. Questionar suas habilidades ao se comparar com outros. Bruce percebeu que comparação é o fim da alegria e o começo da dúvida. Sua solução foi radical. Ele parou completamente de se comparar com outros e começou a se comparar apenas com versões anteriores de si mesmo. Ele criou métricas pessoais de progresso que eram independentes do desempenho de qualquer outra pessoa. Sua única competição era com quem ele havia sido ontem. Isso eliminava completamente a base da dúvida comparativa. O terceiro padrão era a dúvida perfeccionista, a hesitação que vem de querer que tudo seja perfeito antes de agir. Bruce entendeu que perfeição é inimiga da ação e ação é inimiga da dúvida. Sua filosofia se tornou: perfeição é um processo, não um destino. Para superar o perfeccionismo paralisante, ele adotou o princípio do bom o suficiente para começar. Em vez de esperar até estar 100% pronto, ele agia quando estava 80% preparado e usava a ação para alcançar os 20% restantes. Isso mantinha o momentum e não dava tempo para a dúvida se instalar. Bruce também identificou que a dúvida se alimenta de energia mental inativa. Quando sua mente não estava focada em algo produtivo, ela tendia a criar problemas imaginários. Sua solução foi manter sua mente constantemente engajada em atividades construtivas, estudo, treinamento, criação ou reflexão filosófica. Uma das descobertas mais revolucionárias de Bruce Lee foi aprender a viver em estado de fluxo permanente. O estado de fluxo é aquela experiência onde você está tão absorvido no que está fazendo que perde a noção do tempo, do medo e, crucialmente, da dúvida. A maioria das pessoas experimenta fluxo ocasionalmente e por acidente. Bruce decidiu estudar esse estado e aprender a acessá-lo à vontade.
Ele descobriu que fluxo não é algo que acontece para você. É algo que você cria conscientemente. O primeiro elemento do fluxo permanente era o que Bruce chamava de desafio calibrado. A dúvida surge quando a tarefa é muito fácil, tédio, ou muito difícil, ansiedade. Bruce aprendeu a calibrar constantemente seus desafios para manter o nível perfeito de dificuldade. Difícil o suficiente para ser estimulante, mas não tanto que gerasse ansiedade. O segundo elemento era foco total no processo. Bruce descobriu que quando você está completamente absorvido no como fazer algo, não há energia mental sobrando para questionar se você consegue fazer. A dúvida vive no resultado futuro. O fluxo vive no processo presente. Ele praticava o que chamava de meditação ativa. Estar tão presente em cada movimento, cada respiração, cada pensamento, que se tornava impossível estar em qualquer outro lugar mentalmente. Essa presença total eliminava automaticamente a dúvida que só pode existir quando parte de sua mente está em outro lugar. O terceiro elemento era feedback imediato. Bruce estruturava suas atividades de forma que ele pudesse perceber imediatamente se estava no caminho certo ou precisava ajustar. Esse feedback constante eliminava a incerteza que alimenta a dúvida. Bruce também descobriu que o estado de fluxo é contagioso. Quanto mais tempo você passa em fluxo, mais natural ele se torna. Ele dedicou anos treinando para fazer do fluxo seu estado mental padrão, não apenas durante o treinamento, mas na vida cotidiana. A chave estava em encontrar o aspecto desafiador e envolvente em qualquer atividade. Mesmo conversas casuais se tornavam oportunidades de praticar presença total, escuta ativa e comunicação precisa. Tudo se tornava treinamento para manter o estado mental onde a dúvida não pode existir. Para Bruce Lee, hesitação era morte, não apenas na luta, mas na vida. Ele desenvolveu uma filosofia radical de ação imediata, que eliminava completamente o espaço onde a dúvida tradicionalmente se forma, o gap entre decisão e ação. A maioria das pessoas funciona assim: tem uma ideia, pensam sobre ela, analisam prós e contras, consultam outros, pensam mais um pouco e então talvez ajam. Bruce inverteu completamente esse processo. Sua abordagem era: tenha uma ideia, haja imediatamente, ajuste durante a ação. Isso não significa ser impulsivo ou imprudente. Bruce fazia uma distinção crucial entre ação precipitada e ação decidida. Ação precipitada ignora informações importantes. Ação decidida reconhece que você nunca terá todas as informações e que esperar por certeza total é garantir inação permanente. Bruce desenvolveu o que ele chamava de protocolo de ação de 3 segundos. Quando identificava algo que precisava ser feito, ele se dava exatamente 3 segundos para decidir se agiria ou não. Se a resposta fosse sim, a ação começava imediatamente. Se fosse não, ele esquecia completamente a ideia. Esse protocolo eliminava o que ele identificou como o maior assassino de sonhos: a paralisia da análise. A maioria das oportunidades tem janelas limitadas de tempo. Enquanto você está decidindo se deve agir, a oportunidade desaparece. Bruce também praticava o que chamava de microações imediatas. Mesmo quando não podia completar uma tarefa imediatamente, ele sempre fazia alguma microação relacionada dentro dos primeiros 3 segundos. Isso mantinha o momentum e impedia que a dúvida se instalasse. Por exemplo, se ele tivesse a ideia de escrever um livro, ele imediatamente escreveria o título e a primeira frase, mesmo que não pudesse escrever o livro inteiro naquele momento. Essa microação criava compromisso psicológico e momentum físico. A filosofia da ação imediata também requeria o que Bruce chamava de confiança na adaptabilidade. Você não precisa saber exatamente como tudo vai funcionar antes de começar.
Você precisa confiar em sua capacidade de descobrir o caminho enquanto caminha. Bruce sabia que a ação gera clareza. Muitas vezes, a única forma de ter certeza sobre algo é começar a fazê-lo. A dúvida prospera na teoria. Ela morre na prática. Bruce Lee entendia que a mente humana tem uma quantidade limitada de energia mental disponível a cada dia. Como essa energia é investida, determina completamente a qualidade de sua experiência de vida. A dúvida é um dos maiores desperdiçadores de energia mental que existem. Ele desenvolveu um sistema de gestão energética mental baseado em 3 princípios fundamentais: conservação, direcionamento e amplificação. Conservação significava eliminar todos os vazamentos desnecessários de energia mental. Bruce identificou que preocupação, arrependimento, ressentimento e, especialmente, dúvida são como torneiras abertas que drenam constantemente sua energia mental. Ele desenvolveu técnicas específicas para fechar essas torneiras imediatamente quando elas se abriam. A técnica principal era o que ele chamava de reset mental instantâneo. Sempre que percebia sua mente sendo drenada por pensamentos improdutivos, ele fazia uma respiração profunda, balançava fisicamente a cabeça como se estivesse acordando e redirecionava imediatamente sua atenção para algo construtivo. Direcionamento significava investir toda a energia mental conservada em atividades que produziam resultados tangíveis. Bruce categorizava todas as atividades mentais em 2 categorias: construtivas, que movem você em direção aos seus objetivos, e destrutivas, que o afastam ou mantêm parado. Ele praticava o que chamava de foco laser, a habilidade de concentrar toda a sua energia mental disponível em uma única tarefa por períodos prolongados. Isso não apenas aumentava drasticamente sua produtividade, mas também criava um estado mental onde a dúvida simplesmente não tinha espaço para existir. Amplificação era sobre usar técnicas específicas para aumentar sua energia mental total disponível. Bruce descobriu que certas práticas, exercício físico intenso, meditação profunda, visualização poderosa, não apenas conservavam energia mental, mas na verdade a aumentavam. Ele também praticava o que chamava de alimentação mental consciente. Assim como você escolhe cuidadosamente o que coloca em seu corpo, Bruce escolhia meticulosamente o que permitia entrar em sua mente. Livros, conversas, entretenimento. Tudo era filtrado pela pergunta: isso me fortalece ou me enfraquece mentalmente? Bruce entendia que quando sua energia mental está em níveis ótimos, você se torna naturalmente confiante, focado e decidido. A dúvida é, em grande parte, um sintoma de energia mental baixa. Bruce Lee desenvolveu o que ele chamava de confiança radical. Uma forma de confiança que não dependia de evidências externas ou validação de outros. Era uma confiança que vinha de dentro e se sustentava independentemente das circunstâncias externas. A confiança tradicional é condicional. Eu sou confiante porque tenho evidências de que posso fazer isso. A confiança radical de Bruce era incondicional. Eu sou confiante porque escolhi ser confiante, independentemente de qualquer evidência externa. Essa não era arrogância ou negação da realidade. Era o reconhecimento profundo de que confiança é uma escolha, não um sentimento que você espera aparecer. Bruce sabia que se você esperar se sentir confiante para agir, você raramente agirá. O primeiro elemento da confiança radical era a declaração de identidade. Bruce não dizia, eu vou tentar ser um grande artista marcial. Ele declarava, eu sou um grande artista marcial que ainda está desenvolvendo suas habilidades. A diferença é fundamental. Uma é tentativa, a outra é identidade. Quando sua identidade é clara e declarada, suas ações automaticamente se alinham com ela.
Você age como quem você declara ser, não como quem você acha que talvez possa se tornar. Isso elimina a dúvida porque você não está tentando se tornar algo, você está expressando quem já é. O segundo elemento era a evidência seletiva. Bruce praticava focar exclusivamente em evidências que confirmavam sua competência e capacidade. Isso não era auto-engano, era gestão inteligente de atenção. Ele sabia que sua mente encontra aquilo que você a instrui para procurar. Em vez de procurar evidências de suas limitações, que sempre existem, ele procurava constantemente evidências de sua capacidade, que também sempre existem. Essa prática fortalecia continuamente sua base de confiança. O terceiro elemento era a projeção de sucesso. Bruce treinava sua mente para automaticamente projetar cenários de sucesso em qualquer situação. Não otimismo cego, mas uma tendência mental treinada de imaginar como as coisas poderiam dar certo em vez de como poderiam dar errado. Bruce sabia que sua mente subconsciente trabalha incansavelmente para tornar realidade aquilo que você imagina consistentemente. Se você imagina fracasso, sua mente subconscientemente sabota seu sucesso. Se você imagina sucesso, ela trabalha para criá-lo. Por trás de toda a confiança e ausência de dúvida de Bruce Lee, estava um sistema de crenças cuidadosamente construído e constantemente refinado. Ele sabia que suas crenças determinavam seus pensamentos determinavam suas emoções determinavam suas ações e suas ações determinavam seus resultados. Bruce não aceitava crenças por acidente ou herança cultural. Ele escolhia conscientemente cada crença que permitia residir em sua mente, baseado em uma pergunta simples: essa crença me fortalece ou me enfraquece? Algumas de suas crenças fundamentais eram: eu sou capaz de aprender qualquer coisa que decidir aprender. Essa crença eliminava a dúvida sobre sua capacidade de crescer e se adaptar. Não importava quão desafiadora fosse uma nova habilidade, ele sabia que era apenas uma questão de tempo e prática. Cada falha é informação valiosa que me aproxima do sucesso. Essa crença transformava completamente sua relação com o fracasso. Em vez de temer o fracasso, fonte primária de dúvida, ele o via como feedback necessário. Eu tenho acesso a recursos infinitos de criatividade e adaptabilidade. Essa crença o mantinha confiante mesmo em situações completamente novas ou inesperadas. Ele sabia que poderia encontrar uma forma de lidar com qualquer desafio. Ação consistente sempre produz resultados. Essa crença eliminava a ansiedade sobre resultados. Ele sabia que se mantivesse a ação, os resultados eram inevitáveis. Bruce também praticava o que ele chamava de jardinagem mental, constantemente removendo crenças limitantes assim que elas apareciam e plantando crenças empoderadoras em seu lugar. Ele tratava sua mente como um jardim que requeria cuidados constantes. Uma técnica específica que ele usava era a interrogação de crenças. Sempre que percebia uma crença limitante, ele a questionava intensamente. Isso é realmente verdade? Como eu sei que é verdade? Que evidência eu tenho? Essa crença me serve? A maioria das crenças limitantes, ele descobriu, não resistem a questionamento direto. Elas existem porque nunca foram realmente examinadas, apenas aceitas passivamente. Uma das maiores fontes de dúvida na vida da maioria das pessoas é o medo do julgamento dos outros. Bruce Lee desenvolveu uma liberdade quase total dessa prisão mental, e essa liberdade foi crucial para sua capacidade de eliminar a dúvida. Bruce percebeu uma verdade fundamental. A opinião dos outros sobre você não tem poder real sobre sua vida, a menos que você dê esse poder a ela. As pessoas vão julgar independentemente do que você faça.
Então, você pode fazer o que quiser fazer ou pode fazer o que acha que os outros querem que você faça, mas será julgado de qualquer forma. A primeira estratégia que Bruce desenvolveu foi a categorização de opiniões. Ele dividiu todas as pessoas em 3 categorias: mentores, pessoas cujas opiniões eram valiosas porque tinham conquista e sabedoria na área; peers, pessoas no mesmo nível cujas opiniões eram interessantes, mas não determinantes; e espectadores, pessoas que opinam, mas não fazem, cujas opiniões eram irrelevantes. Apenas opiniões de mentores tinham peso real em suas decisões. Opiniões de peers eram consideradas, mas não determinantes. Opiniões de espectadores eram completamente ignoradas. Essa categorização eliminou instantaneamente 95% da pressão social que poderia gerar dúvida. A segunda estratégia era o que ele chamava de julgamento antecipado. Em vez de temer ser julgado, Bruce assumia que seria julgado e se preparava mentalmente para isso. Ele praticava não se importar com críticas antes mesmo de recebê-las. Ele sabia que quando você para de tentar controlar o que os outros pensam de você, você ganha liberdade total para ser autêntico. E autenticidade é incompatível com dúvida. Quando você está sendo genuinamente você mesmo, não há nada para questionar. Bruce também praticava o que chamava de reframe de crítica. Em vez de ver crítica como ataque pessoal, ele a via como informação gratuita sobre como melhorar. Isso transformava completamente sua relação emocional com o julgamento dos outros. A estratégia mais poderosa era sua missão maior. Bruce estava tão focado em sua missão de revolucionar as artes marciais e inspirar pessoas que preocupações sobre julgamentos pessoais se tornaram irrelevantes. Quando você tem uma missão maior que você mesmo, críticas pessoais perdem completamente seu poder. Toda filosofia é inútil sem aplicação prática. Bruce Lee desenvolveu um sistema específico para aplicar esses princípios mentais em situações cotidianas. Ele sabia que a verdadeira transformação acontece não nos momentos de inspiração, mas nos momentos de aplicação consistente. O sistema começava com o que Bruce chamava de check-ins mentais regulares. 5 vezes por dia, ao acordar, meio da manhã, almoço, tarde e antes de dormir, ele parava por 30 segundos para avaliar seu estado mental. Se detectasse qualquer traço de dúvida, ele aplicava imediatamente as técnicas apropriadas. Para situações de tomada de decisão, Bruce usava o protocolo de decisão rápida, definir claramente o que precisa ser decidido, listar rapidamente as 3 melhores opções, escolher intuitivamente uma delas e agir imediatamente. Todo o processo levava menos de 2 minutos. Para situações sociais desafiadoras, ele praticava o modo presença total, respiração consciente, postura confiante, contato visual direto e foco completo na outra pessoa. Isso eliminava a autoconsciência que gera dúvida social. Para desafios profissionais, Bruce aplicava o mindset de crescimento constante. Ver cada obstáculo como oportunidade de desenvolver novas habilidades, focar no processo em vez do resultado e celebrar pequenos progressos diários. Bruce também desenvolveu âncoras de confiança, gestos físicos específicos que instantaneamente o conectavam com estados mentais de certeza e poder. Um movimento de ombros, uma respiração específica, uma postura particular. Esses âncoras permitiam acesso rápido aos estados mentais desejados. Para situações de alta pressão, ele usava o que chamava de zoom out mental. Imaginar a situação atual da perspectiva de 10 anos no futuro, percebendo como a maioria das preocupações presentes se tornariam irrelevantes, e então agir baseado nessa perspectiva expandida. A chave de todo o sistema era consistência.
Bruce sabia que transformação mental real não vem de insights ocasionais, mas de prática disciplinada e consistente. Ele tratava o desenvolvimento mental como atletas tratam treinamento físico, como algo que requer dedicação diária. Mesmo com o sistema completo, Bruce reconhecia que certas situações eram particularmente desafiadoras para manter um estado mental livre de dúvidas. Ele identificou os obstáculos mais comuns e desenvolveu estratégias específicas para cada um. O primeiro obstáculo era a dúvida após falha. Quando algo não saía como planejado, era natural questionar futuras tentativas. Bruce desenvolveu o protocolo pós-falha. Análise rápida do que funcionou e o que não funcionou, identificação de ajustes necessários e imediato planejamento da próxima tentativa. Ele nunca deixava uma falha ser a última experiência em qualquer área. O segundo obstáculo era a paralisia por perfeccionismo. Bruce sabia que esperar pelo momento perfeito ou pela preparação perfeita era garantir inação permanente. Sua solução era o princípio do bom o suficiente. Identificar o nível mínimo viável de preparação e agir assim que esse nível fosse atingido. O terceiro obstáculo era a dúvida por comparação. Ver outros aparentemente mais avançados ou bem-sucedidos naturalmente gerava questionamentos sobre capacidade própria. Bruce desenvolveu o foco no progresso pessoal, medir-se apenas contra versões anteriores de si mesmo e usar outros como inspiração, não como padrão de comparação. O quarto obstáculo era a dúvida por sobrecarga. Quando confrontado com desafios que pareciam grandes demais, era fácil questionar se seria possível superá-los. Bruce aplicava o princípio da decomposição. Quebrar qualquer desafio grande em componentes menores e abordar um componente de cada vez. O quinto obstáculo era a dúvida por isolamento. Quando se sentia sozinho em sua jornada, especialmente quando outros não entendiam seus objetivos, a confiança podia vacilar. Bruce cultivava o que chamava de diálogo interno fortalecedor. Conversas mentais regulares consigo mesmo, como se fosse seu próprio mentor e maior apoiador. Para cada obstáculo, Bruce não apenas desenvolvia soluções, mas praticava essas soluções repetidamente em situações de baixa pressão, para que se tornassem automáticas quando realmente importasse. Ele sabia que no momento da pressão real, você não inventa novas estratégias, você usa aquelas que já praticou até a exaustão. Bruce Lee entendia que eliminar a dúvida permanentemente requer mais do que técnicas, requer uma transformação fundamental na forma como você se vê. Ele passou de alguém que ocasionalmente sentia confiança para alguém que era inerentemente confiante. Essa mudança de identidade foi o que tornou sua transformação permanente. A identidade tradicional da maioria das pessoas é baseada em realizações passadas. Eu sou bom nisso porque já fiz isso antes. Essa identidade é frágil porque depende de validação externa contínua. Bruce desenvolveu o que ele chamava de identidade baseada em potencial. Eu sou alguém capaz de dominar qualquer coisa que decidir dominar. Essa mudança sutil transformou completamente sua relação com novos desafios. Em vez de pensar, eu nunca fiz isso antes, talvez eu não consiga, ele pensava, eu nunca fiz isso antes, vai ser interessante descobrir como vou dominar isso. Bruce praticava o que chamava de afirmações de identidade, declarações sobre quem ele era, não sobre o que ele queria alcançar. Em vez de, eu quero ser confiante, ele dizia, eu sou alguém naturalmente confiante que ainda está desenvolvendo essa qualidade. A diferença de linguagem criava uma diferença de realidade. Ele também praticava comportamento consistente com identidade. Se você declara ser confiante, você deve agir de forma confiante mesmo quando não se sente assim.
Bruce sabia que comportamento repetido eventualmente se torna caráter, e caráter se torna identidade. A transformação de identidade também requeria o que Bruce chamava de eliminação de identidades conflitantes. Muitas pessoas se veem simultaneamente como confiantes e inseguras, corajosas e medrosas. Essas identidades conflitantes criam confusão interna e dúvida. Bruce escolheu uma identidade clara e eliminou qualquer aspecto que conflitasse com ela. O processo não foi instantâneo. Bruce sabia que identidade é como um navio grande. Leva tempo para mudar de direção. Mas com consistência absoluta, a mudança se tornou irreversível. Chegou um ponto onde agir com dúvida simplesmente não fazia mais sentido para ele porque conflitava com quem ele havia se tornado. O verdadeiro teste de qualquer sistema é sua aplicabilidade para pessoas comuns em situações comuns. Bruce Lee não desenvolveu essas técnicas apenas para artistas marciais de elite. Ele acreditava que qualquer pessoa poderia aplicá-las para eliminar a dúvida de sua vida. O sistema completo pode ser resumido em 5 práticas diárias fundamentais. Primeira prática: check-in mental matinal. 5 minutos toda manhã, definindo intenção clara para o dia e afirmando identidade confiante. Não é otimismo forçado, é direcionamento consciente de energia mental. Segunda prática: ação imediata em microdecisões. Durante o dia, praticar decisão rápida em situações de baixo risco para fortalecer o músculo da decisão para quando realmente importar. Terceira prática: reframe instantâneo de obstáculos. Sempre que encontrar um desafio, imediatamente reformulá-lo mentalmente como oportunidade de crescimento, em vez de ameaça potencial. Quarta prática: foco no processo presente. Quando sentir ansiedade sobre resultados futuros, redirecionar toda a atenção para a ação presente que pode ser tomada agora. Quinta prática: revisão e ajuste noturno. 5 minutos toda noite revisando momentos de dúvida do dia, identificando padrões e planejando como responder diferentemente em situações similares. Bruce sabia que transformação real não vem de mudanças dramáticas ocasionais, mas de pequenas práticas consistentes. Essas 5 práticas, aplicadas religiosamente, criam uma transformação profunda e permanente na capacidade de eliminar dúvida. O mais importante: Bruce nunca prometeu que a dúvida nunca mais apareceria. Ele ensinou como eliminá-la imediatamente quando aparecesse. A diferença é que, em vez de ser paralisado por semanas ou meses de incerteza, você aprende a processar e eliminar dúvidas em segundos ou minutos. Bruce Lee testou seu sistema mental em todas as áreas de sua vida: carreira, relacionamentos, saúde, criatividade, negócios. Ele descobriu que os princípios fundamentais se aplicavam universalmente, mas cada área requeria adaptações específicas. Na carreira, Bruce aplicava o princípio da competência crescente. Em vez de duvidar se estava qualificado para oportunidades, ele assumia que se qualificaria no processo de perseguir a oportunidade. Isso o permitiu aceitar papéis e projetos que outros considerariam acima de seu nível. Nos relacionamentos, ele praticava vulnerabilidade confiante. Ser aberto e autêntico sem se tornar dependente da aprovação dos outros. Isso eliminava a dúvida social que paralisa muitas interações humanas. Na saúde e fitness, Bruce aplicava confiança no processo. Focar inteiramente na consistência de treino e nutrição, confiando que os resultados eram matematicamente inevitáveis. Isso eliminava a ansiedade sobre progresso que leva muitas pessoas a desistir. Na criatividade, ele praticava expressão sem julgamento, criar primeiro, avaliar depois.
Isso eliminava a dúvida criativa que impede muitas pessoas de começar projetos artísticos ou inovadores. Nos negócios, Bruce aplicava experimentação rápida, testar ideias rapidamente em pequena escala, em vez de analisá-las indefinidamente. Isso eliminava a paralisia da análise que mata muitas oportunidades empresariais. Em cada área, o princípio fundamental era o mesmo: substituir análise prolongada por ação decidida, substituir busca por certeza por confiança na adaptabilidade, substituir foco em resultados por foco em processo. Bruce também reconhecia que diferentes pessoas têm diferentes pontos fracos, onde a dúvida mais facilmente se instala. Algumas pessoas duvidam mais em situações sociais, outras em desafios profissionais, outras em questões de saúde. O sistema permitia identificar seus pontos fracos específicos e desenvolver estratégias personalizadas. Embora Bruce Lee desenvolvesse seu sistema décadas antes dos avanços modernos em neurociência, suas técnicas estão surpreendentemente alinhadas com o que sabemos hoje sobre como o cérebro funciona. Entender a base científica torna o sistema ainda mais poderoso. A dúvida é processada principalmente na amígdala, a parte do cérebro responsável por detectar ameaças. Quando você enfrenta incerteza, a amígdala interpreta isso como perigo potencial e ativa respostas de estresse. As técnicas de Bruce essencialmente treinam o córtex pré-frontal, o CEO do cérebro, a dominar a amígdala. A visualização total que Bruce praticava ativa os mesmos circuitos neurais que experiências reais. Quando você visualiza sucesso repetidamente, seu cérebro cria caminhos neurais que facilitam esse sucesso na realidade. É como criar um mapa mental antes de viajar para um território desconhecido. O momento zero funciona porque interrompe o que os neurocientistas chamam de sequestro emocional. Quando a amígdala toma controle antes que o córtex pré-frontal possa processar a situação racionalmente. As técnicas de Bruce criam uma pausa que permite resposta consciente em vez de reação automática. A confiança radical está baseada no conceito de neuroplasticidade, a capacidade do cérebro de formar novas conexões independentemente da idade. Quando você consistentemente age com confiança, mesmo quando não se sente confiante, você literalmente reconstrói sua estrutura neural para tornar confiança seu estado padrão. O estado de fluxo permanente, que Bruce cultivava, está associado a padrões específicos de ondas cerebrais, principalmente alfa e teta, que facilitam performance ótima e eliminam interferência mental. As práticas de Bruce naturalmente induziam esses estados. A eliminação de padrões de dúvida funciona porque hábitos mentais são literalmente caminhos neurais. Quando você para de usar um caminho neural, parando um padrão de pensamento, ele se enfraquece. Quando você consistentemente usa um novo caminho, novo padrão de pensamento, ele se fortalece. Entender a neurociência não é necessário para aplicar as técnicas, mas fornece confiança adicional de que o sistema não é apenas filosofia inspiradora. É metodologia baseada em como o cérebro realmente funciona. Para tornar o sistema completamente tangível, vamos examinar como Bruce Lee aplicou esses princípios em situações específicas de sua vida e como você pode aplicar os mesmos princípios em situações similares. Caso 1, a criação do Jeet Kune. Quando Bruce decidiu criar seu próprio sistema de artes marciais, ele estava desafiando milhares de anos de tradição. A dúvida natural seria: quem sou eu para criar algo novo quando mestres muito mais experientes nunca fizeram isso? Bruce aplicou o princípio da necessidade inevitável. Em vez de focar em sua qualificação para criar algo novo, ele focou na necessidade real que via no mundo das artes marciais.
Ele não estava tentando provar que era melhor que os mestres antigos. Estava tentando resolver problemas reais que via nos sistemas existentes. Aplicação prática. Quando você tem uma ideia inovadora, mas duvida de sua qualificação, foque na necessidade real que sua ideia pode atender, não em sua posição relativa comparada a outros na área. Caso 2. A transição para Hollywood. Quando Bruce decidiu se tornar ator em Hollywood, ele estava entrando em um campo dominado por estereótipos raciais e com zero conexões na indústria. A dúvida lógica seria: como posso ter sucesso em um sistema que historicamente exclui pessoas como eu? Bruce aplicou o princípio da vantagem única. Em vez de ver sua origem asiática como desvantagem, ele a transformou em sua maior vantagem. Ele não tentou se encaixar no molde existente, ele criou um molde completamente novo. Aplicação prática. Quando você sente que não se encaixa nos padrões existentes de sucesso em sua área, identifique como suas diferenças podem se tornar vantagens únicas em vez de obstáculos. Caso 3. A lesão nas costas. Quando Bruce sofreu uma lesão séria nas costas, que médicos disseram que o impediria de lutar novamente, a dúvida natural seria: talvez minha carreira tenha acabado. Bruce aplicou o princípio da adversidade como catalisador. Em vez de ver a lesão como fim, ele a viu como oportunidade de desenvolver aspectos de sua arte que havia negligenciado. Foi durante esse período de recuperação que ele escreveu muito de sua filosofia e desenvolveu suas técnicas mentais mais avançadas. Aplicação prática. Quando confrontado com setbacks aparentemente devastadores, procure imediatamente por oportunidades de crescimento que essa situação pode estar criando. Caso 4. A rejeição inicial em Hollywood. Os primeiros anos de Bruce em Hollywood foram cheios de rejeições e papéis estereotipados limitados. A dúvida natural seria: talvez eu devesse aceitar que nunca serei mais do que um ator secundário. Bruce aplicou o princípio da visão a longo prazo. Ele mantinha uma visão clara de onde queria chegar e tratava cada rejeição como informação valiosa sobre o que precisava ajustar em sua abordagem, não como evidência de que seu objetivo era impossível. Aplicação prática. Quando enfrentando rejeições repetidas, mantenha foco na visão de longo prazo e trate cada não como dados valiosos para refinar sua estratégia, não como evidência de impossibilidade. Bruce Lee sabia que desenvolver um estado mental livre de dúvidas era apenas metade da batalha. Mantê-lo consistentemente era o verdadeiro desafio. Ele desenvolveu um sistema de manutenção mental para garantir que não regredisse aos padrões antigos. O primeiro elemento da manutenção era o que ele chamava de calibração regular. Assim como instrumentos precisos precisam ser recalibrados periodicamente, sua mente precisava de ajustes regulares. Bruce fazia uma auditoria mental semanal, examinando momentos onde a dúvida havia aparecido e refinando suas respostas. Durante essas auditorias, ele não se julgava por ter momentos de dúvida. Ele os tratava como dados valiosos. Onde a dúvida apareceu? Que gatilhos a causaram? Como posso responder diferentemente na próxima vez? Essa abordagem científica eliminava a vergonha que muitas pessoas sentem quando falham em manter confiança absoluta. O segundo elemento era a imersão filosófica contínua. Bruce regularmente relia textos filosóficos não para aprender coisas novas, mas para reforçar princípios fundamentais. Ele sabia que a mente humana naturalmente regride a padrões antigos sem reforço consciente. Ele mantinha um diário de princípios, onde escrevia regularmente sobre como havia aplicado seus princípios mentais durante o dia. Essa prática de reflexão escrita fortalecia os novos padrões neurais e os tornava mais automáticos. O terceiro elemento era o desafio progressivo.
Bruce intencionalmente se colocava em situações progressivamente mais desafiadoras para testar e fortalecer seu estado mental. Como um atleta que aumenta gradualmente os pesos para ficar mais forte, ele aumentava gradualmente a pressão mental para fortalecer sua capacidade de manter confiança sob estresse. O quarto elemento era a comunidade de mentalidade. Bruce se rodeava de pessoas que compartilhavam valores similares de crescimento, ação e confiança. Ele sabia que você, inevitavelmente, se torna como as pessoas com quem passa mais tempo. Então, escolhia cuidadosamente sua influência social. Bruce também praticava o que chamava de reset preventivo. Mesmo quando se sentia mentalmente forte, ele regularmente praticava suas técnicas de eliminação de dúvida. Isso era como exercício físico. Você não para de se exercitar quando está em forma. Você se exercita para manter a forma. O objetivo final do sistema de Bruce Lee não era apenas eliminar a dúvida temporariamente, mas transformar-se no tipo de pessoa para quem dúvida paralisante simplesmente não é uma opção. Essa transformação definitiva acontece quando os novos padrões mentais se tornam tão profundamente integrados que operam automaticamente. Bruce descrevia essa transformação como liberdade mental total, um estado onde você responde a desafios com curiosidade em vez de ansiedade, onde vê obstáculos como puzzles interessantes em vez de ameaças, onde sua primeira reação a qualquer situação é "como posso lidar com isso?", em vez de "será que consigo lidar com isso?". Essa transformação tem marcadores específicos que Bruce identificou. Primeiro, resposta automática de crescimento. Quando confrontado com qualquer desafio, sua primeira reação se torna automaticamente "que habilidades posso desenvolver com isso?", em vez de "conseguirei superar isso?". Segundo, confiança independente. Sua confiança não flutua mais baseada em sucessos ou falhas recentes. Ela se torna uma característica estável de sua personalidade, como altura ou cor dos olhos. Terceiro, ação sem hesitação. O gap entre decisão e ação se torna quase inexistente. Quando você sabe o que precisa ser feito, você simplesmente faz, sem debate interno prolongado. Quarto, adaptabilidade tranquila. Mudanças inesperadas ou situações desconhecidas não geram ansiedade, mas interesse genuíno em como você vai se adaptar. Quinto, foco natural no processo. Você automaticamente se concentra no que pode controlar, suas ações, em vez do que não pode controlar, resultados, eliminando a fonte primária de ansiedade. Bruce sabia que essa transformação não acontece da noite para o dia, mas através de prática consistente e paciente. Ele comparava o processo a esculpir uma estátua. Cada prática diária remove um pequeno pedaço de material desnecessário, padrões mentais limitantes, até que a obra-prima, nova identidade mental, seja revelada. A transformação definitiva também cria o que Bruce chamava de efeito cascata positivo. Quando você elimina a dúvida de sua vida, automaticamente se torna mais criativo, mais produtivo, mais corajoso e mais inspirador para outros. Essas qualidades secundárias emergem naturalmente como resultado da mudança mental fundamental. Bruce Lee nos deixou mais do que técnicas de luta ou filmes memoráveis. Ele nos deixou um mapa completo para a liberdade mental total. O sistema que ele desenvolveu para eliminar dúvida imediatamente não é apenas aplicável a artistas marciais ou atores. É um blueprint universal para qualquer pessoa que deseja viver uma vida sem limitações mentais autoimpostas. A dúvida é a ladra de sonhos, a assassina de potencial, a prisão invisível que mantém mais pessoas em mediocridade do que qualquer circunstância externa. Mas como Bruce provou através de sua própria vida extraordinária,
A dúvida é completamente opcional. É uma escolha mental, não uma condição inevitável. O poder de seu sistema não está em sua complexidade, mas em sua simplicidade aplicada consistentemente. Não requer talento especial, recursos extraordinários ou circunstâncias ideais. Requer apenas a decisão de aplicar os princípios diariamente até que se tornem segunda natureza. Quando você implementa completamente o sistema mental de Bruce Lee, você não apenas elimina dúvida, você se torna alguém que inspira confiança em outros. Você se torna um catalisador de possibilidade, uma prova viva de que limitações mentais são ilusões que podem ser dissolvidas através de compreensão e prática corretas. O legado mais profundo de Bruce Lee não está em seus filmes ou técnicas de luta, mas na demonstração de que todo ser humano tem acesso a recursos mentais ilimitados. A única coisa que nos separa de nosso potencial total não são nossas circunstâncias, nossa educação ou nossa sorte. É nossa disposição de assumir responsabilidade total por nossos estados mentais e fazer o trabalho consistente necessário para transformá-los. A pergunta que resta não é se você pode eliminar a dúvida de sua vida. Bruce já provou que isso é possível. A pergunta é se você escolherá fazer o trabalho necessário para tornar essa possibilidade sua realidade. Como Bruce Lee disse, se você sempre coloca limites em tudo que faz, físico ou qualquer outra coisa, isso se espalhará para seu trabalho e sua vida. Não há limites, há apenas platôs, e você não deve ficar lá, você deve ir além deles. O platô da dúvida é exatamente isso, um ponto de parada temporário, não um destino permanente. Você tem as ferramentas, você tem o mapa. Agora, você precisa apenas dar o primeiro passo além do platô, em direção à liberdade mental total, que é seu direito natural como ser humano. A jornada para eliminar a dúvida imediatamente começa com uma decisão simples. Você escolhe acreditar que é possível, e você começa hoje, não amanhã, não quando você se sentir mais preparado. Hoje, agora, este momento. Como Bruce diria, o momento presente é o único momento disponível para nós e é a porta de entrada para todos os momentos. Sua vida, sem dúvida, começa agora.